Paz seja convosco. Amém. Estamos iniciando o nosso segundo período. Estamos tratando sobre o poder do Espírito Santo na liberdade, na libertação da culpa do pecado e do domínio do pecado. Finalizamos o primeiro período falando que Ele tem trabalhado em nós e progredimos à medida que andamos pelo Espírito. Falamos também que convencer-nos do pecado é um jeito que o Espírito Santo trabalha em nós. Ele faz ver com os olhos de Deus as nossas ações egoístas, a nossa impaciência, as nossas atitudes críticas. Também Ele age por meio da nossa consciência, ao passo que ela vai sendo esclarecida e sensibilizada conforme nós andamos no Espírito, buscamos crescer em conhecimento, estatura e graça. O Espírito já me trouxe à lembrança um pecado sutil e usando essa minha atitude errada como ponto de partida, foi mostrando como esse pecado agia em minha vida. Se você começar a pensar um pouco, você vai conseguir identificar na sua vida alguns procedimentos que você tem, que sejam eles de forma já costumeiras ou não, que não são agradáveis a Deus. E a partir daí você tem que começar o processo de mudança e transformação. É lógico que nos convencer do pecado é uma das tarefas principais do Espírito Santo em nós, pois não dá nem para começar a lidar com o pecado sem antes concordarmos que certo jeito de pensar, falar, agir é pecado de verdade. Se o Espírito Santo não te convencer que você está errado, você vai achar que você está certo. Em especial se você olhar para a direita e você vê pessoas agindo de um jeito. Se você olhar para a esquerda e você vê as pessoas agindo do mesmo jeito. Quando você olha para si, você fala, opa, eu estou agindo como todo mundo. E aí aquele ditado lá, como é? Que é a voz do povo, não sei onde está isso. Isso aí é um conceito democrático, mas não tem nada a ver com teocracia, que é Deus no centro. Tem a ver com o homem no centro. Então, nunca o padrão é as pessoas que estão à sua volta. Você sentir paz no coração, também não é um padrão. Porque se você estiver agindo conforme todo mundo age, o que vai acontecer é que você tem paz. Deixa levar segundo o coração. Não. O nosso coração ele é enganoso. As pessoas elas têm sido enganadas porque elas acham que o principal meio de agir é seguir o seu coração. E nós vemos isso claramente nas séries românticas em que o casal decide fazer tal coisa. Não siga o seu coração. Não há decisão pior que você decidir segundo o seu coração. Outra maneira do Espírito Santo trabalhar em nossa vida é nos capacitando e fortalecendo para lidar com o pecado. Conforme você vai se dedicando a conhecer mais, em especial em relação ao seu pecado, e esse crescimento ele é individual. Se você tem problema com mentira, você tem que procurar versículos na Bíblia que falam sobre isso, e você entender o contexto daquelas histórias, para que aquilo fique cada vez mais enraizado. Você tem que procurar um tratamento específico para você. Cada um de nós tem uma gama de pecados que são mais recorrentes, e você tem que, olhando para esses pecados, buscar na palavra de Deus o tratamento para aquilo. Se você chegar lá no hospital com dor de dente e o cara te der soro para te hidratar, talvez não resolva nada. O seu problema não é hidratação. Se você está precisando de um medicamento para câncer e você faz uma hemodiálise, não resolve. São procedimentos corretos, mas não para aquela enfermidade. Então nós temos que cada vez mais nos cercar, decorar versículos é algo interessante. Ter na sua casa versículos em papel impresso em locais é interessante. Para que você sempre seja trazido à memória aquilo que te dá esperança, que isso é o quê? A palavra de Deus. Então eu vi um tempo um seriado que chamava Pesadelo na Cozinha, que era o Jacan, e era um dos caras lá do Masterchef. Então ele ia lá, ajudava as pessoas no restaurante, aí chegava no fim,
Ele pegava uma foto dele com aquelas dupla face e grudava na parede. Ó, toda vez que vocês agirem, vocês olham para esse versículo, olham para essa foto, para vocês lembrarem que tem alguém de olho. O versículo é uma coisa similar, em que você, quando olha para aquilo, você traz a memória que você não tem que praticar. Mentira, o que quer que seja, roubo, fofoca. Romanos 8,13. Vamos começar de novo. Todo mundo leu, não? Acho que está com uma Rosângela, né? Ela leu. Menísia, por gentileza. Romanos 8,13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O apóstolo Paulo está nos exortando pelo Espírito ao que? Matar as nossas práticas pecaminosas. Você tem que eliminar. Quando eu falo com pessoas que têm dificuldades financeiras, a primeira coisa que você tem que fazer é estancar a hemorragia. Não é mais dinheiro. Às vezes as pessoas acham que o problema financeiro delas é mais dinheiro. Às vezes o problema dela não é mais dinheiro. Você vai colocar mais 10 mil reais na mão da pessoa e aquilo vai embora. É como o corpo. Se o corpo ele tiver saindo aqui 100 ml de sangue numa hemorragia, externo ou interno, e você injetar 50, o que vai acontecer vai chegar um momento que você não tem sangue no seu corpo. Por mais que eu coloque sangue aqui, está saindo mais do que está entrando. Então nós temos que identificar em nós as dificuldades do nosso coração, temos que estancar aquilo. Na área financeira, você tem que ver onde você está gastando mais. Se você não verificar isso, o que acontece? Por mais que você ganhe dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. Tem meu irmão um dia desse falou uma frase, só que eu não lembro a frase, de um reformador, que ele falou assim que, eu não vou lembrar a frase, mas assim, que o pecado, ele começa assim com a porta bem pequena do pecado, sabe? Começa com um pequeno pecado, o pecado, né? Ele começa bem com a porta assim, abrindo bem pequenamente, né? E ele vai abrindo até a porta ficar grande, né? Então, assim... Isso é uma regra, mas há exceções, tá? Então, sim, é o que eu falo sempre. A pessoa não necessariamente ela comece a usar drogas com drogas muito pesadas. Normalmente a pessoa começa com um fumo, cigarro normal, vai para álcool, vai aumentando, tá? Há exceções, mas a regra do pecado é exatamente essa. Você começa a namorar ele, começa a caminhar em volta, é como uma roupa no shopping. Você passa a primeira vez na loja, você olha, você está no site lá, né? Agora eu estou com compras online, você vai olhar lá, olha aquele produto, e aí você continua olhando, você está alimentando, até que chega uma hora que você tem que ter. Falava para a Rosângela, um dos grandes defeitos que nós temos é, nós deixamos para fazer as coisas que precisam ser feitas na hora. Então eu sei que meus 2 pneus da frente, eles aguentam mais uns 4 meses, 5 meses. Eu tenho que começar a ver os meus pneus hoje. Porque eu vou comprar o que? Um pneu com mais em conta, com uma condição melhor. Dá tempo de eu procurar. Então o apóstolo Paulo ele fala, olha para esses pecados que você tem e começa a trabalhar antes que eles cresçam. Dentro do que a Menisa falou, você começa a observar que alguma coisa está errada, você tem que começar a tratar. Volta para o câncer. Câncer, nos primeiros momentos em que ele é reconhecido, é muito mais fácil de tratar do que quando ele já tomou conta do corpo. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Sebastião, por gentileza. 12 e 13. De sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor,
porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo está falando com a igreja de Filipos, que ele reconhece que aqueles homens são fiéis à palavra, na presença dele, e que também fora da presença dele também são fiéis. E ele exorta eles para que eles continuem crescendo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nas nossas orações nós sempre começamos reconhecendo a grandeza de Deus, para a gente ter o quê? Temor. A gente saber com quem nós estamos falando. O apóstolo Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação. Não é algo que nasce pronto. É como um grão que você coloca na terra. Você tem que aguar ele, tem que ter uma quantidade de luz solar para que aquela planta cresça. Desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E ele fala: se você vai desenvolver a vossa salvação, sempre cuidado por Deus. É Deus, em outra passagem, que ia tendo um confronto lá entre as pessoas. Eu sou de Paulo, o outro fala eu sou de Pedro, o outro fala eu sou de Apolo. E aí Paulo fala assim: para com isso. Deus é aquele que rega, é aquele que faz crescer, nós apenas semeamos. Eu não tenho mérito nenhum. Apolo não tem mérito nenhum. Quem tem mérito é só Cristo. Ele é aquele que dá o crescimento. Lá no Antigo Testamento ele fala: toda oração que for feita em direção a Jerusalém, Deus vai ouvir. Hoje nós não precisamos direcionar as nossas orações para Jerusalém, porque a Jerusalém está aqui no nosso coração. Nós somos a igreja de Cristo. Então quando você ora, você tem que ter certeza de que você está sendo ouvido. Não obedecido, ouvido. Paulo nos instiga a agir na confiança de que Deus está trabalhando em nós. Embora o apóstolo Paulo se refira a Deus Pai como aquele que trabalha, já vimos que Deus utiliza o Espírito Santo como transformador na nossa vida, apesar de a figura aqui desse versículo que foi lido pelo Sebastião, Deus é quem efetua, mas ele efetua através do Espírito Santo. Filipenses 4,13. André, por gentileza. Filipenses capítulo 4, verso 13. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está falando do quê? Eu posso parar lá na IPTG, parar no meio da avenida lá, da rodovia, e falar assim: para em nome de Jesus. Eu vou lá e eu vou fazer esse negócio em nome... Não é isso. Tudo posso é o quê? Vencer o pecado. Tudo posso. Todos os desejos que são me apresentados, eu tenho condição de dizer não a eles. Tudo posso naquele que me fortalece. Ficamos aptos para lidar com orgulho, paciência, impaciência, espírito crítico e presunção, quando dependemos da força e capacitação que o Espírito Santo nos dá. Assim não devemos jamais desistir. Não importa se o progresso é pouco ou aos nossos olhos nenhum, o Espírito Santo tem trabalhado em nós. Você não é a mesma pessoa de quando você encontrou Cristo. Não é. Às vezes parece que ele diminuiu o seu poder, mas talvez isso seja para nos mostrar quanto dependemos dele. Aí o André estava falando lá do ônibus: poxa, pensei que está tudo certo. Ele refreia a ação dele para a gente continuar na dependência. Está ali e fala: poxa, dependo de ti, papai. Preciso do Senhor. Tenho recurso, tenho bem, tenho mecânico, tenho as peças, mas é o Senhor que faz. Além do Espírito Santo nos fortalecer e capacitar para a tarefa, sua obra em nós, ela é monergística. Pastor Paulo, o que é monergística? Monergística quer dizer que ele trabalha sozinho.
É Ele que age na sua vida, não é o seu esforço. Mas ser pastor, você falou que eu tenho responsabilidade, mas não tenho ação na consequência. Quem faz é Deus. Apesar de eu ser um colaborador, é Ele que faz. É Ele que nos dá a força, Ele que nos dá o vigor, Ele que nos dá o convencimento, o constrangimento, é Ele que faz tudo. Essa divisão de que o homem faz uma parte e Deus faz outra, não é bíblica. Se eu não aceitar Jesus, não tem isso. O aceitar Jesus é uma resposta daquilo que Ele já fez. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Porque Ele te escolheu, você em algum momento da sua vida você vai dizer sim. Porque Ele já perdoou os seus pecados, em algum momento você vai mudar o seu comportamento de agir. Tira uma foto sua na sua mente do que era você há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e você vai ver quanto Deus já fez. Talvez você achasse que tinha que crescer mais ou menos, não importa. A ação foi de Deus e foi perfeita segundo os desígnios dEle. Ele endurece o coração e Ele também libera. Mesmo que você ache que você não está crescendo, você não deve desistir. O Espírito Santo, Ele age através nas nossas vidas de forma única e sozinha. Na oração de Hebreus, abre Hebreus 13, 20 e 21. É aquele versículo que você leu no turno anterior, né, pastor? Que é a gente trocar fé na palavra, que Deus vai completar a obra que Ele começou, né? E se permitirmos, como a nossa vida, um guarda-roupa, né? Se permitirmos, Ele vai tirar toda a poeira. E se não permitir? Ele vai tirar toda a poeira de dentro do guarda-roupa. E se não permitir? Ele não vai fazer? Ele vai completar. Então não é se eu permitir. Não. Ele faz porque Ele quer, independente de você permitir ou não. Não, sim, Ele vai completar. Não, o que você falou, se eu permitir, Ele tira a poeira do meu guarda-roupa. Não, Ele vai tirar porque o guarda-roupa é dele, não é seu. Gabriel. Hebreus 13, 20 e 21. 13, 23. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. O autor afirma que Deus está realizando em nós o que perante Ele é agradável, não perante o que eu acho que é agradável. A ação dele é o que Ele acha que é bom e não o que nós achamos. Quando a nossa vontade bate com a dele, beleza. Mas se não bater, Ele vai fazer do mesmo jeito. Mas e aquela questão que você já falou, pastor, que uns vão, aí ou você vai capengando, ou você vai com qualidade, uns vão chegar a Deus, uns vão chegar com qualidade a Deus, né? Vai chegar com qualidade a Deus no último dia, e outros vão chegar capengando. O que tem? Eu não estou falando de salvação. A pessoa, ela pode ser uma pessoa que ela vá fazer, nós temos duas vontades, tem a vontade permissiva de Deus e a vontade decretiva. Se Deus ele decreta sobre a vida da Menise, que a Menise ela vai ser salva, ela vai ser salva. Só que dentro da permissividade do Senhor, da permissão de Deus, Ele pode permitir que você age errado e você tenha uma vida desgraçada aqui, porque você está querendo lutar contra o Espírito. Não pode quebrar a vontade diretiva dele da salvação. Você não vai fazer nada que vá a chegar ao ponto de você perder a salvação, mas você pode ter uma vida miserável aqui. Tá, e essa questão da conclusão do versículo de que Deus vai completar a obra, é questão de quê? Salvação. No dia do juízo você vai estar pronta para subir para a glória. Única e exclusiva, ele não está falando de dinheiro, não está falando de saúde, não está falando de nada, está falando de salvação. No dia do juízo, no dia que tocar a trombeta, você vai estar pronta para subir. Salvação. Você está confundindo uma vida terrena com salvação.
A salvação dele é garantida. A sua vida aqui, se ela vai ter de saúde, se vai ter dinheiro, isso aí é sua responsabilidade, não é de Deus. Então, esse versículo de que vai completar é... Salvação. Salvação, glória. E questão de... eternidade. Só isso. E a questão de capengar com qualidade é também questão de salvação. Não tem nada a ver com salvação. É questão de quê? Da sua vida na terra. Se você ouve os ensinamentos de Deus e os põe em prática, se você não endurece seu coração, se você anda no Espírito, se você não dá vazão à sua carne, você vai ter uma vida muito mais agradável perante o Senhor do que uma vida que não é. E aí você não vai sofrer tanto, você não vai ter tanta discussão, você não vai ter tanto problema de saúde. Nós temos problema de alimentação. Você gosta de doce, você gosta de gordurinha, você vai comer a vida inteira. A palavra de Deus fala, você é templo do Espírito Santo, você tem que comer, tem que tomar cuidado com o que você come, você tem que cuidar do seu corpo, e você continua ripando. Eu vou ficando gordinho e vou indo. Chega uma hora que a idade vai te cobrar e você vai ficar doente. E se você cuidar, segundo a palavra de Deus, aí você vai ter uma vida saudável. Vai poder ter dificuldade? Pode, mas é muito mais difícil você ter um problema de saúde, você ter uma alimentação saudável ou não. Espírito, mesma coisa. Aí eu não leio a palavra, eu não oro, mas a palavra de Deus está sobre a sua vida. Você é salvo, você é salvo. Entendi. Então... vai sofrer, vai ter problema familiar, vai ter problema com a esposa, o filho vai se envolver com drogas. Por quê? Porque eu, como sacerdote, não agi e não fiz a minha parte. Entendi. Então o versículo fiel, questão de salvação, e essa questão de capengando é questão terrena. Exatamente. Entendi. Obrigada. No texto de Hebreus 13, 20 e 21, o autor afirma que Deus está realizando em nós o que perante Ele é agradável. Essa verdade deveria nos encorajar muitíssimo, mesmo quando nós não gostamos. Mesmo quando a situação que Deus nos apresenta é uma situação que não seja agradável a nós. Ele está fazendo aquilo para o bem. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Talvez Ele use esse pecado para nos ensinar a ser humildes e clamar a Deus em dependência cada vez maior. Outra maneira do Espírito Santo nos transformar é fazendo-nos viver situações planejadas para o nosso crescimento espiritual. Ele quer que você cresça e Ele permite que você passe por dificuldades para que você cresça. Nós crescemos em meio a lutas. Nós não crescemos em situações em que nós estamos sendo abençoados. Quando nós somos abençoados, o que acontece é que a gente relaxa. Quem aqui não relaxa quando está bem? Quando você está com um problema financeiro, você controla as suas finanças. Quando tem muito dinheiro, o que você faz? Deixa passar. A nossa espiritualidade também é a mesma coisa. Quando você está em dificuldade, você busca mais. Quando você acorda com o seu coração angustiado, você ora mais, você lê mais, você busca mais ao Senhor. Assim como a musculatura física não se fortalece sem exercício, a nossa vida espiritual não crescerá sem as circunstâncias que nos desafiam. E aí as situações elas continuam sendo apresentadas a você. Só que como você passou a primeira vez, você vai falar assim, eu já sei como lida com isso. Então, vacina da Covid. Creio que a grande maioria, exceto os 3 aqui, tomaram a vacina da Covid. Quando tomou a primeira, aquela dor no braço. Sentiu dor? Eu senti bastante dor. Deu mal-estar, deu um princípio de febre. Quando eu fui tomar a segunda, eu já sabia o que eu poderia esperar. Então é muito mais fácil você lidar. A Rô tomou a primeira, passou mal, deu dor, não sei o que. Ela foi tomar a segunda, ela já sabia. Então ela sabia que o que poderia acontecer é aquilo. A gente fica mais calmo. Quando você pega uma gripe, a primeira vez parece que você vai morrer. Depois, quando você pega uma segunda vez gripe, o que acontece? Você já sabe que 7 dias depois passa. Estava vendo uma seriado uma vez, o menino estava lá, eu estou com gripe, estou mal. Daqui a 7 dias você vai entender que passou. Quando você percebe os sinais de gripe no seu corpo, você já começa a se cuidar, e você sabe que mais dia, menos dia, aquilo vai acabar. Sem luta nós não crescemos. Se temos tendência a ter ataques de ira, algumas situações desencadearão a nossa ira. Se somos inclinados a julgar pessoas, é provável que não nos falte ocasião para isso. Se ficamos ansiosos com facilidade, teremos inúmeras oportunidades de lidar com esse pecado.
O Senhor, Ele apresenta os pecados, as dificuldades, para que a gente possa ser trabalhado no coração. Nós temos que crescer. E sem as dificuldades, nós não iremos crescer. Eu lembro que há uns anos atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, a gente estava tendo que sair lá do apartamento onde a gente morava. E aí o proprietário achou de má fé com a gente, forçou a gente a sair mais cedo e tal, e eu não quis arranjar confusão. E aí nós saímos do imóvel, porque aquele imóvel acabou sendo destruído, ele entrou com um processo querendo que a gente pintasse, desse um dinheiro, um rolo. Eu fiquei muito angustiado com aquilo. Passei muito tempo sem dormir direito, preocupado com o que iria acontecer. Passou. Na sexta-feira, entrou uma ligação telefônica de uma pessoa de um escritório de cobrança de uma dívida que foi contraída há 21 anos atrás. Eu ouvi a mulher falar, peguei as informações e liguei para a doutora Shirley. Fiquei preocupado? Fiquei, mas não fiquei tão preocupado como da primeira vez. Por quê? Porque você aprende a lidar com as coisas. O Senhor, Ele vai permitindo que cada vez mais você confie nele. A mamãe me mandou uma mensagem que falou assim: está muito sério, algum problema? É isso, mãe. Está na mão da doutora Shirley para analisar se realmente eles podem me cobrar alguma coisa ou não. Na época eu tinha uma empresa de comércio exterior, meu ex-sogro falecido, ele fez uma lambança lá, e aí aconteceu que a gente ficou com algumas dívidas para trás, e aí nunca me cobraram isso. E agora uma empresa de cobrança está vindo aí falando que eu deveria 350 mil reais e que eles podem fazer por 50, mas aceita uma contraproposta. Tranquilo, estou com a mente pensando o que fazer. Dependendo do que a doutora Shirley falar, eu vou agir de uma maneira ou de outra, vou ver o que eu vou fazer. Mas não há ansiedade de desespero. E por que eu sou trabalhado na minha ansiedade? Porque isso veio à tona. E nós temos que entender que a nossa dificuldade, ela é trabalhada dentro de dificuldades. Se ficamos ansiosos com facilidade, teremos inúmeras oportunidades de lidar com esse pecado. Deus não nos tenta ao pecado, mas proporciona ou permite circunstâncias que nos dão a chance de matar aqueles pecados sutis, característicos da nossa individualidade. Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14, fala: Deus a ninguém tenta. Leia aí, abre aí, Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14. Rafael. Capítulo 1, versos 13 e 14. Não, deixa eu achar, gente, deixa eu achar. Tem que aprender. Obrigado, Sabato. Luísa, por gentileza. Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14. Achou? Achou. Então vai. Verso 3. 13. Ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém o tenta. 13 e 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então Deus, Ele não nos tenta, mas Ele permite que as situações elas nos sejam apresentadas para que nós possamos crescer, nós possamos lidar com aquela dificuldade. Então, em especial quando você está bem com Deus, essas situações vêm, porque é como se você tivesse, imagina um nível de água da caixa d'água, por exemplo. Quando chega abaixo do nível, o que acontece? Ela aciona a boia. Quando você está com a caixa cheia, quando Ele permite que o quê? Venha a luta de dificuldade, porque se abaixar um pouquinho, você continua com água na caixa. Então Ele permite que você passe por aquela dificuldade, não no momento de desespero, mas no momento que você está mais ou menos estável, para que você consiga lidar com aquilo, e você possa aprender e crescer com aquilo. Naturalmente só podemos lidar com os pecados sutis quando eles brotam numa situação. Como que você vai ser testado?
em relação à sua ansiedade, com a sua mentira, com a sua ira, se não são situações que são apresentadas a você? Claro que tudo o que eu disse nos últimos 2 parágrafos pressupõe que Deus tem absoluto controle de todas essas circunstâncias. Deus controla tudo. Mesmo aquela situação que a Melissa falou, o dia a dia. Deus, Ele controla tudo. E Ele permite que você ande por caminhos tortuosos. Ele permite. Você não faz nada que Ele não deixe de fazer, não permita. Ou não ordene. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes os cristãos, eles confundem isso e acham que quem controla é o diabo. Porque olha a figura de Deus como um velhinho que está sentado lá na cadeira e ele dá um cochilo àquela hora que o diabo age. Não é assim. Dentro desse pensamento, o salmista fala: não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele não é um velhinho. Há inúmeros versículos na Bíblia que afirmam isso. Lamentações, Antigo Testamento. Eu estou procurando desde o primeiro turno. Eu sei que é Pedro, mas eu não estou achando. Falando assim que a provação no fogo gera paciência, gera perseverança. Né? Então assim, a provação gera paciência, gera perseverança, gera inúmeras questões em nós, né? Então, essas questões em nós, a paciência, a perseverança, né? Então é muito importante, né? Essa questão da aprovação, da tribulação, mesmo que a gente não goste, né? Lamentações, capítulo 3. Capítulo 3. Verso 37 e 38. Luísa? Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Quem é aquele que diz e assim acontece? Deus. Nós olhamos e falamos: se Deus quiser. E Deus, Ele fala e acontece. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Opa! Então não é o diabo? A luta, a dificuldade, não é o diabo? Procede de quem? De Deus. Você entende? Não. Eu entendo? Não. 11 de setembro, ontem fez lá, sei lá quantos anos? 20 anos. Procedeu de quem aqui? É difícil a nossa mente conseguir entender isso. Muitas pessoas falam: onde estava Deus naquele momento? No mesmo lugar. Nós não conseguimos, com a nossa mente, entender Deus permitir ou ordenar que aquilo acontecesse. São situações que fogem à nossa mente, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. A mente dele, ela olha como se fosse um grande quebra-cabeça montado. Nós só temos algumas peças. Por que Deus permite algumas lutas na minha vida, na sua vida? Eu não sei porquê. Não sei. Mas Ele sabe. Jó não falou lá acho que não sei se é no princípio, né? Ele falou assim: Deus não me deu o bem, não me dará o mal também? Ele olha para sua esposa e diz: você sabe receber o bem de Deus e não o mal? Bendito seja o nome do Senhor. E ele havia perdido os seus filhos, todos os seus bens e a sua saúde. E ele fala: bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil. A figura de Jó é uma figura icônica, porque a gente tem que entender que era um homem que, segundo o conceito daquela sociedade, praticava o bem. Ele acordava cedo e ele fazia sacrifícios a Deus dentro da cultura lá, pelos possíveis pecados dos filhos dele. Será que se Deus tirasse os seus filhos, seus bens e a sua saúde, e alguém viesse a você e falasse assim: amaldiçoe esse Deus e morre, você ia falar: oh, maldito? Ou você ia falar assim: não, graças a Deus? Quando a coisa menor que seja sai do nosso controle, nós ficamos agitados no nosso ser.
Podemos tirar muitas lições desse texto de Lamentações 3, 37 e 38. Mas a verdade que gostaria de enfatizar agora é que Deus está no controle de cada situação e cada acontecimento da nossa vida. E os usa de modo muitas vezes inexplicável para nos deixar mais e mais parecidos com Cristo. Você não entende, mas as coisas que acontecem é para que você pareça mais com Cristo. Aleluia. Para que no dia do juízo você seja encontrado como aprovado. A ação de Deus aqui na terra sobre a sua vida tem como foco principal não o seu bem-estar aqui na terra, e sim o seu bem-estar na glória. Pastor, o que você pregou no culto passado, se Jesus sofreu no culto passado, você pregou, né, no culto à noite, se Jesus sofreu, nós somos chamados a seguir os passos de Jesus, sofrer. Nós somos chamados ao desconforto. O Evangelho é isso, o desconforto. Mas não é o que as pessoas querem. Ninguém aqui quer. Ninguém. Nenhum ser humano, exceto Jesus Cristo, tem esse pensamento. É por isso que dia após dia nós temos que ser conformados a Ele. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 28. Por gentileza. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos mesmo? Sabemos e acreditamos? Sabemos e confiamos? No entanto, apesar desse versículo ser de grande encorajamento, Paulo, na verdade, está falando da nossa transformação espiritual. O bem do versículo 8 é explicado no versículo 29 como sendo a conformidade com a imagem do Filho de Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo trabalha em nós por meio das circunstâncias a fim de nos deixar mais parecidos com Cristo. Resumindo, o Espírito Santo trabalha em nós para nos convencer e nos fazer cientes dos pecados. Ele trabalha em nós para nos capacitar a matar esses pecados e depois ele trabalha de modo que nós nem notamos. Desse modo, usa circunstâncias para nos exercitar no combate dos pecados. Eu vejo o Moisés, ele posta bastante lá, foto lá dos treinamentos. Se não treinar, não consegue. Se não exercitar, não consegue. É nossa responsabilidade matar esses pecados em nossas vidas. Não podemos simplesmente jogar a responsabilidade nas costas de Deus e permanecer sentado, observando-o trabalhar. Ao mesmo tempo, nós somos dependentes dele, não conseguimos progredir 1 milímetro espiritualmente sem o poder capacitador de Deus. Se você tentar vencer o seu pecado pela sua força, você não vai conseguir. Somente o Espírito Santo consegue expor um pecado como ele verdadeiramente é. Ao ser constrangido pelo Espírito Santo, reconheça o seu pecado e se arrependa. Você entendeu que está errado? Peça perdão ao Senhor e procure se afastar. É o caso da mulher lá, adúltera. Jesus Cristo olha para ela e fala assim: vai e não peques mais. Várias passagens Jesus Cristo olha e fala assim: vai e não peques mais. Não faz isso não, para não ficar pior para você. Jesus prometeu abençoar os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? É aquele que sabe que não dá conta. É aquele que não consegue. É você apresentar para o Senhor novamente o seu coração pecaminoso, vez após vez após vez. O Senhor, ele só abençoa os pobres de espírito. Aqueles que são ricos de espírito, soberbos de espírito, não precisam de Deus. Jesus Cristo comendo lá com os fariseus, com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas, o povo fala assim: se ele fosse profeta, ele sabia. Ele fala assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aquele que está são não precisa de Cristo. Eu sou doente, você é doente, nós temos que entender isso. Jesus também prometeu abençoar aqueles que têm fome e sede de justiça. Não é a justiça do tribunal, fome e sede de ser justo como Ele é, ser semelhantes a Ele em justiça, poder vestir a couraça da justiça e poder exercer essa justiça perante os homens. Ou seja, os que desejam de todo o coração matar os pecados das suas vidas e substituí-los pelo fruto maravilhoso do Espírito.
Mateus capítulo 5, versos 4 e 6. Eu que vou ler. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Lázaro e o rico, um viveu bem, outro ruim. Ele olha e fala assim: ô Abraão, pede para ele molhar o dedo na água lá. Na terra você foi bem pra caramba, ele que sofreu, agora é sua vez de sofrer. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é a justiça terrena, é a justiça de você ser mais semelhante ao Senhor, de você poder realmente olhar no espelho e ver eu estou um pouquinho mais parecido com Deus, com Jesus Cristo. Essa atitude minha de hoje foi uma atitude segundo o coração de Deus. E você vai identificando isso, você vai colecionando, não para a sua soberba, mas como incentivo a você vai colecionando esses troféus de vitória sobre a carne, sobre os seus desejos, sobre a sua vontade. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós começaremos a tratar sobre o tema como lidar com o pecado. O que você faz com ele? Nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos constrange. Mas como chegar nessa via de fato, realmente de nós abandonarmos a prática do pecado? Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome e agradecemos pelo Teu amor e cuidado. Queremos pedir a Ti, Pai querido, que o Senhor nos oriente, nos abençoe, nos conceda mais e mais do Teu amor e da Tua graça. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Graças a Deus, agradeço a Deus pela Sua presença para comigo nesse culto de Escola Bíblica Dominical. Quero pedir que Deus possa te abençoar, possa te levar de volta para casa, debaixo da Tua graça e proteção. À noite nós temos culto, às 19 horas. Estaremos finalizando o segundo capítulo de 1 Pedro. Não acabou o culto ainda não, tá, queridos? Não vamos brincar ainda não, tá? Quero pedir que você possa ter uma tarde abençoada, que Deus possa te abençoar com um almoço bem gostoso. E à noite nós possamos estar juntos, para novamente nos reunir, louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Pelo amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do doce Espírito Santo, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te conceda a graça. Amém.